Fala galera, tudo beleza? Eu espero que sim. Estou aqui na torcida para que os estudos estejam acontecendo aí a todo vapor. O canal GPS Português está no ar, estamos aqui de volta. Eu hoje com redação quero conversar especificamente com você que sempre fica na dúvida diante de um concurso público, de um processo seletivo, de uma prova de vestibular, no tocante à redação, no que fazer. Então, esta dúvida aqui, é sempre muito recorrente. Professora, eu começo lendo os textos de apoio, aqueles também denominados de textos motivadores, textos da coletânea, ou eu faço logo o meu plano de texto, topicalizo, já trago logo o meu brainstorm, as minhas ideias relativas a D1 e ao D2, ou seja, aos parágrafos de desenvolvimento no meu texto. Essa é, galera, uma dúvida muito presente. Antes de a gente seguir aqui com a minha opinião, aqui com alguns macetes, algumas dicas, com o que eu acho que você pode fazer para dominar, para controlar essa ansiedade, esse nervosismo, eu peço que você, se inscreva aqui no nosso canal, que já deixe o seu like para que a gente possa continuar com as dicas, os macetes e as aulas pockets aqui no GPS Português. Partiu? Vamos lá! Eu escolhi essa temática aqui. Os casos de suicídio entre os jovens brasileiros. Aparentemente um tema fácil, um tema em que uma galera vai dominar, um tema em que você vai bater o olho e já vai vir logo um monte de ideia e você já vai dizer, no meu D1 eu vou falar de X, no meu D2 eu vou falar de Y. Então, a partir do momento em que eu bato o olho no tema e eu sinto alguma familiaridade, já vem logo uma coisa de dentro, assim, no âmago do meu ser, querendo já produzir o rascunho do que é que vai ser D1 e do que é que vai ser D2, numa espécie, de brainstorm, de topicalização, certo? De chuva de ideias. Eu sugiro que antes de você preencher, o esqueleto do seu texto, como também eu costumo chamar, a minha sugestão, galera, é que você primeiro leia os textos da prova. Muitas vezes você tem as ideias, mas elas não estão coerentes com o que cada texto de apoio quer transmitir a nível de mensagem. Cada texto de apoio está ali escolhido com um propósito, tá certo? Então, digamos que em relação a essa temática, essa suposta temática de uma prova, de um concurso, de um vestibular, e seja dado, esse texto de apoio. Postei há 5 minutos que estava deprimida e ninguém curtiu. Aí eu lhe pergunto, como não trazer para a sua construção argumentativa, para a defesa do seu ponto de vista, a ideia de que os casos de suicídio, sobretudo entre os jovens brasileiros, vêm crescendo cada vez mais, vêm se amplificando cada vez mais devido a essa cobrança, a essa pressão do jovem consigo mesmo de ser aceito, de tudo que é postado precisar ser visto, compartilhado, certo? Então, não tem como deixar de fora uma argumentatividade como essa. Quem faz sua prova não escolhe à toa, não é aleatória a escolha de cada texto de apoio. Então, quem faz uma prova escolhe, por exemplo, esse texto aí da nossa tela, é um texto sincrético ou misto, um texto em que tem a parte verbal, que é o texto propriamente dito, como a gente conhece, e as imagens, eles dois se comunicando, a gente sabe disso. Quem escolheu esse texto não escolheu esse texto à toa. Escolheu esse texto, como se diz assim, estudante, aluno, concurseiro, você precisa atrelar a questão do suicídio à incorporação, à integração das tecnologias de informação hoje. Inclusive, isso lhe dá até uma brecha para você lembrar de um autor, de uma obra literária, de um contexto histórico. Faça primeiro a análise minuciosa de cada texto para depois voltar àquela tela aqui, em que você vai marcar sua tese, que normalmente é um problema, não é?
sobretudo, inclusive, em relação a concursos, a vestibulares que pedem de você a tal da proposta de intervenção ou as ações interventivas, como alguns professores e algumas pessoas ligadas à área costumam chamar. Então, se você vai preencher a tese, o D1, o D2, a sua proposta de intervenção para ver, né, antes do texto propriamente dito, o seu esqueleto, eu sugiro que primeiro, vá fazer a leitura minuciosa dos textos de apoio. Porque muitas vezes você até tem ideias top, ideias massa, mas as ideias que você teve não estão condizentes, não estão coerentes, não são fruto da análise criteriosa que você precisa fazer de cada texto e entender a intenção de quem fez a prova. Então, como eu estava dizendo, um repertório que me chama a atenção, lendo este texto aí sincrético, é Guy Debord. Me lembrei aqui das leituras que eu faço desse sociólogo, certo? Desse pensador, desse intelectual francês. Guy Debord, ele deu nome a essa sociedade que precisa estar postando o tempo inteiro e o pior, precisa estar sendo o tempo todo curtida, compartilhada, né? Precisa ser aceita, né? Precisa estar referendada no meio, nos círculos sociais ou nos ciclos sociais, certo? O Guy Debord, ele criou o termo sociedade do espetáculo. Ele fala da espetacularização do cotidiano. E hoje a juventude está muito ligada a essa questão. Hoje o jovem, por conta da inserção dos aparatos tecnológicos e por conta da hiperconectividade, quer postar tudo o tempo todo, espetaculariza, torna o seu cotidiano um verdadeiro espetáculo. E espera, né? Espera uma curtida, espera um compartilhamento, espera a aceitação do outro. Só que a partir do momento em que há uma quebra de expectativa, há a questão da depressão, a angústia, a tristeza, e isso pode levar a um caso de suicídio, né, que foi o tema escolhido por mim hoje para essa dica, tá certo, pessoal? Então, primeiro, eu acho que você deveria ler os textos motivadores para depois pensar no planejamento do seu D1 e do seu D2. Às vezes, a escolha desses tópicos na sua cabeça é até muito boa, mas essa escolha não está totalmente interligada com os textos da coletânea. Tudo bem? Volto aqui na sequência com mais dicas, com mais macetes. Um forte abraço!